Bom, bom dia. E a gente hoje vai falar de métricas, vai começar por uma métrica aplicada, uma métrica bem abstrata, e depois a gente vai ver uma teoria sobre métricas e vai chegar no final buscando falar sobre pontos de função, que pode demorar mais algum tempinho, então pode ficar para a próxima aula. A nossa métrica inicial é pontos de história, porque a gente falou de Scrum, falou de histórias de usuário. Então é um bom momento para a gente ver como que a gente pode ver o tamanho de uma sprint de alguma maneira, né? Então a prática mais comum é usar pontos de história ou tamanhos de história e planning poker, né? São duas maneiras de trabalhar unidas. O que são os pontos de história, então? É, Bom, os pontos de história são uma medida que falam da dificuldade de implementar uma história. A questão mais semelhante, ele mais se aproxima ao esforço, né? O que é o esforço? Esforço é uma medida bastante comum em software que significa o seguinte: a quanto você vai ter que botar de pessoas trabalhando na quantidade de horas, uma quantidade de horas, né? Então, geralmente, a medida mais comum de esforço é o que a gente fala hoje, pessoas mês ou pessoas hora, né? Que já foi homem mês e homem hora, vocês vão encontrar na literatura mais antiga assim, e hoje se fala pessoa mês pessoa, ou pessoa hora. Significa o seguinte: se você tem 10 pessoas mês como esforço para fazer um projeto, significa que, na prática, significa que 2 pessoas farão em 5 meses, tá bom, 10 pessoas farão em um mês, ou mais raramente significa que, desculpe, uma pessoa fará em 10 meses, mas raramente significa que 10 pessoas farão em um mês, porque certo paralelismo não pode ser atingido, né? É muito difícil encontrar paralelismo entre as fases de análise e desenvolvimento, né? Entre saber o que fazer e fazer o software. E a gente vai ver mais tarde nessas duas aulas finais do curso, né, que há uma relação entre o esforço necessário para fazer algo e o tempo de desenvolvimento. Há uma fórmula baseada na experiência, né, casos onde isso foi contado, e você tem um espaço ali em torno do resultado que dá, mas claro que você não pode fazer uma coisa que é feita em 10 homem-mês, a gente pode ir lá para o absurdo ali, né? Em 10 homem-mês, a gente botar 300 pessoas e fazer em um dia, né? Então, claramente, isso é impossível, como também é impossível pensar que uma pessoa vai fazer como é que é? Uma pessoa trabalhando 10% do dia vai fazer em 100 dias, né? Essas coisas em 100 meses. Essas coisas não fazem sentido, né? Então, o esforço é uma medida comum. Nesse caso, no ponto de história, a gente vai ver que a gente está, na verdade, falando do esforço relativo entre histórias do usuário, né? Quer dizer, se eu fiz isso aqui, se o usuário queria um relatório de venda por funcionário que demorou tanto para ser feito, exigiu um certo esforço, não vamos falar demorou porque é tempo, né? Mas exigiu um certo esforço para ser feito. Então essa aqui vai exigir o dobro do esforço ou o triplo do esforço. Essa é a ideia que está seguindo no ponto de história, que é um pouco diferente das outras métricas que nós temos, que são absolutas. Então, o ponto de história é uma métrica relativa ao projeto. A gente vai ver como isso é levantado, né? Normalmente, esse ponto de história é um valor numa sequência de números. Então a gente fala que vale 1, vale 2, vale 3, vale 5, vale 8, vale 13. E aí vocês já devem ter detectado a queridinha sequência de Fibonacci, né? E depois, em vez de seguir com Fibonacci, geralmente se simplifica, bota 20, 40, 100, né? Levando ao sentido também que são números maiores e que significam basicamente que a gente não tem certeza de quanto tempo vai demorar para fazer, geralmente são considerados épicos, né? Dependendo da equipe, 40 é épico, 20 é épico já. Em um épico você nunca realiza uma história do usuário épica, você sempre divide
em histórias menores, né? Ah, mas o que é um épico? Vamos definir isso melhor. Ué, um épico é uma história que é muito grande para você conseguir definir o esforço que você vai ter que fazer para desenvolver. Então você quebra os épicos, né, em histórias menores que você entende. Ah, essa aqui eu consigo fazer em um dia, essa aqui eu consigo fazer em 3, sempre dentro do nosso time box, né? Quer dizer, no Scrum a gente está falando de 15 dias corridos, ou 2 semanas, ou 3 semanas, né? Ou 15 dias úteis, ou 10 dias úteis, geralmente. Ok? Então a gente vai ver que os pontos de história são relativos, a gente vai ver como a gente faz essa relação, mas basicamente a ideia de entender o tamanho, né, das histórias do nosso projeto, né, e não de todos os projetos que a empresa faz, do projeto daquela equipe, porque aquela equipe tem aquele desempenho, significa que ela vai ter uma velocidade específica, né? E há uma certa relação, né, com horas, ok? Apesar de não ser exata e apesar de poder ser levantada também, né? Algumas equipes conseguem registrar quantas horas elas gastam em cada história e ao longo do tempo elas vão entendendo, nossos tantos pontos de história significam tantas horas em média, né? Que também é outra questão aí importante, né? Horas de trabalho realmente são uma medida mais direta de esforço e uma medida muito usada para predizer o trabalho. Eu vou gastar 2 horas, eu vou gastar 5 horas. Sujeita a alguns erros de previsão, como toda previsão. Até a intenção uma das intenções de usar pontos de história, né, é justamente abstrair o erro, né? Então, por exemplo, quando você quer escolher um tamanho de uma história naquela lista de números, né, você fala, a história tem o tamanho 1, 2, 3 ou 5. Por que não 4? Porque a gente sabe que há um erro. Vai ser sempre um erro de previsão. Então, eu não estou preocupado, né, se é 3, 4 ou 5. Eu estou preocupado se é 3 ou se é 5, que já é bem maior, ou se é 8, que já é bem maior, ou se é 13, que já é bem maior. Agora, se eu for falar 11, é provável que eu vá errar, vai ser 10, né, vai ser 12. Então, a gente fala, não, vamos falar desse tamanho 8 aqui e desse tamanho 13 aqui, em relação às proporções das nossas histórias. Tá? Outros grupos, né, gostam de usar tamanhos de camisa, ou tamanhos de roupa, né? Então tem esse lá, né, super pequeno, pequeno, médio, grande, super grande, né, X large ou XXL, né? Eu acho bem interessante essa proposta, porque essa proposta elimina o número, né, e as pessoas ficam mais abstratas e entendem um pouco melhor, né, essa questão de não ser um número, né? Não é tão importante o número, é importante o grau, o tamanho, né? Se é 8 ou 13 é importante. Agora, se é 8, 9, 10, 11, 12, 13 não é importante, aí não tem solução. Quando é médio ou é grande, isso não tem solução. O problema é que cria uma certa dificuldade, né, de você estabelecer a velocidade do grupo, né? Porque a verdade é que as equipes de desenvolvimento elas pegam pontos de história, né? Por exemplo, vamos supor que elas façam uma história de 8, 2 histórias de 8, 3 de 5 e 10 de 2. Né? Então, 2 histórias de 16 mais 15, mais 20, 36 mais 15, 51. Né? Então, elas sabem, a gente faz mais ou menos 51 pontos de história e elas vão trabalhando assim. Se elas fazem M, L, S, elas não conseguem somar essas coisas, né? Então, elas têm mais dificuldade a gente tem mais dificuldade de determinar uma velocidade para prever quantos pontos eu posso prever para o próximo sprint. Então, por que é uma medida tão abstrata? Né? Primeiro, porque nós temos um time com capacidades diferentes. Né? Se outra pessoa pegar, talvez demore mais um pouco, né, em horas.
né? Mas provavelmente, para o time inteiro, uma história que envolve várias pessoas do time, né, não vai sempre pegar as pessoas mais lentas para fazerem aqueles trabalhos. Vai ter uma variação, vai pegar o mais rápido, vai pegar o mais lento, né? Então, isso aí é uma previsão mais do grupo, né, ligada à velocidade do grupo, do que a velocidades pessoais. Quando você quebra uma história em tarefas, né, e já começa a escolher quem vai fazer o quê nas tarefas, aí sim você coloca as horas específicas, né? O fato de ser abstrato também não é nenhum absurdo. O metro é totalmente abstrato, né? O metro, até pouco tempo atrás, na verdade, né, era uma medida de uma barra de iridium lá na França. Agora a medida é é o espaço percorrido pela luz, né, em 1 sobre 300 mil segundos, alguma coisa assim. Ou 300 milhões de segundos, né? É, mas antes não, antes o metro era totalmente abstrato, né? E é como a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai definir para cada projeto, e não em geral para todos os projetos do mundo, como era o metro e como era o metro abstrato lá, né? O bastão de iridium que estava lá na França, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai escolher para um projeto uma medida que vai significar, né, um tamanho básico de pontos de história, né? E aí todas as outras são medidas, né, em relação a ela. Ah, se essa aqui custa para mim tanto, quanto custa a outra para fazer, né? Então, se o esforço que eu tenho que colocar nessa aqui é de 2, nessa aqui então vai ser de 2 também. Ah, naquela ali vai ser de 3, naquela ali vai ser de 13, e naquela outra lá eu nem sei quanto vai ser, mas é muito grande, eu vou botar 40 ou eu vou botar 100. Essa é basicamente a ideia, tá? E é importante notar, pegar meu copinho d'água aqui, que é uma estimativa, né? E a nossa escala da série que é chamada série de Fibonacci adaptada, né, ela já considera os erros de estimativa, né, não deixando a gente tentar ser tão preciso, né, na hora de estimar. Então, o que a gente quer é não ficar discutindo detalhes dessa estimativa que não são tão úteis. E isso é uma variação muito grande das práticas tradicionais de estimativa, né? Geralmente, nas práticas tradicionais, você quer, não, vou estimar lá perfeitamente o meu número. Só que tem um erro, né? E para a gente, quanto maior a definição do que a gente vai ter que fazer, mais difícil é entender o esforço necessário para fazer aquilo. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente aceitar, e isso vem com os métodos ágeis, que é o seguinte: quanto maior for a descrição do que eu vou ter que fazer, mais difícil é eu dizer o trabalho que eu vou ter que fazer. É como eu falasse para você, olha, você vai ter que estudar um capítulo do livro, você olha lá o capítulo, tem uma ideia do que e fala, eu vou gastar umas 5 horas estudando isso. Se eu falo para você, vocês têm que estudar o livro todo, você não consegue. Quanto tempo eu vou demorar para ler o livro e entender todo o livro, né? É muito mais difícil para você, principalmente se você não tiver a prática, né, coisas assim, mas talvez dependendo do tópico, dependendo do livro, seja difícil para qualquer um. Então, o que a gente está é nessa ideia. Eu vou trabalhar com o que eu posso entender. O que eu posso entender? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Opa, 20 já não estou mais entendendo. É só uma ideia para eu entender que eu tenho que quebrar aquilo, né? 40, não entendi nada. 100 é basicamente dizer, olha, gente, isso aqui tem, se não quebrar, depois de 20 é basicamente dizer, se isso aqui não quebrar, eu não tenho como orçar. É... Então a gente não quer discutir o que é inútil discutir, ok? A gente quer falar, essa estimativa é ousada demais, ela é muito, estou dizendo que eu vou resolver muito rápido, ou essa estimativa ela é conservadora demais, estou dando muito tempo para fazer a tarefa. A discussão basicamente é essa. Então, a gente vai ter uma medida que só funciona no projeto, ok? Isso é importante. Ela é mais aprendida ao longo do projeto, então, no começo do projeto, você erra, então significa que você deve ter histórias simples, porque quanto mais simples for a história, menos você vai errar, mais capaz você
você é mais capaz de prever, né? Ao longo do projeto também você vai aceitar correções, né? Então, história típica que você diria que é 2. Vamos você falar aqui, todo cadastro de item que tem até 10 campos, né, você vai falar, olha só, a gente já entendeu que isso aí é um cadastro que tem até 10 campos, isso aí a gente faz em pontos de história 3 no início do projeto. Né? No final do projeto, você está fazendo em meio, em 1. Né? Então, você vai aprendendo não só a, a dar um valor, né, a fazer a previsão, mas você vai aprendendo também que você vai ficando melhor e essa previsão pode ficar mais rápida. Tá? E como é uma medida de projeto, né, o fato de uma equipe trabalhar com 50 pontos de história por sprint, a outra com 100, pode não querer dizer nada. Né? Pode querer dizer apenas que elas medem de forma diferente. Ok? Então vamos falar de como estimar essas histórias, que estão bem mais que a gente falando de como estimar, vai ficar mais concreta. Né? Então a gente precisa de começar, para começar, a gente tem que ter uma lista de histórias. Ok? E nessa lista de histórias, já começa a gente a ter que pensar em tamanhos factíveis. Né? Então, se você começar com uma lista que já é de histórias muito complicadas, né, do tipo coisas que o usuário faz em várias sessões, né, você já tem uma dificuldade muito grande. Então, normalmente, a gente trabalha com pontos de história, né, nas nossas sessões, nas nossas discussões, ligados a uma sessão. O que é? Uma coisa que o usuário vai fazer. Né? A história boa é aquela história que o usuário vai fazer uma coisa simples. Né? E a gente começa o seguinte: a gente pega todas as histórias que a gente tem no nosso Product Backlog, por exemplo, né? Na nossa lista de coisas a fazer, né? E a gente escolhe a menor delas. Ok? Então, na primeira vez que a gente vai fazer, a gente vai definir qual é o nosso padrão de medida. Esse padrão de medida é a menor história que eu tenho que fazer no primeiro dia do projeto, olhando para o projeto. Né? E a gente vai dizer, olha, essa história tem tamanho 2. Por que 2, que já é uma coisa lá no meio? Né? Por que não é 1, não é meio? Porque a gente quer ter histórias ao longo do projeto, a gente vai ter histórias menores que as histórias no início do projeto. Né? Por exemplo, as histórias de manutenção simples. Né? A gente vai ter até histórias que a gente vai dizer, isso aqui custa 0. É porque é tão rápido fazer isso aí. Né? O título ficou sem acento, num A que devia ser craseado, num lugar. Né? É, então, vai ser tão simples a história que essa aí custa 0. Né? E o mais interessante é que nem sempre a soma de várias histórias que custam 0 custa 0. A gente costuma, algumas vezes, até juntar várias histórias de 0 e falar, essa aqui custa meio e custa 1. O que é? É o tempo que você vai demorar, né, para corrigir o português em todos os relatórios que veio algum erro, né? Corrigir o alinhamento. Corrigir o alinhamento de um relatório custa 0, mas corrigir o alinhamento em 5, 10 relatórios não custa 0. Então, a gente, em vez de fazer uma história que custa 0, 10 histórias que custam 0, a gente faz uma história que custa meio, custa 1, alguma coisa assim. E está associada a uma prática, né, que é a prática do Planning Poker, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que é uma variação local do método de Delphi. Né? O método de Delphi é um método inventado pela Rand Corporation, se não me engano, na década de 50 ou 60. A Rand Corporation é o que chama de think tank americano, muito contratada pelo Departamento de Defesa, né, e pelo Departamento de Energia, leia-se problemas de segurança americano, problemas de bomba atômica, né? E ela lá inventou um método que basicamente é o seguinte: os especialistas dão uma previsão, né? E essa previsão é mostrada para todos, sem saber que especialista deu qual previsão. Todas dão um feedback para todas então se mostram todas as previsões, lá, 10 especialistas. Né? Para todos, eles dão um feedback sobre o que eles acham das previsões, e isso aí volta para os especialistas, que dão outra previsão,
né, que são novamente listadas e com os comentários dessa vez, isso vai seguindo até convergir. É basicamente o que a gente vai fazer, só que a frente, né? O método render é feito com carta, né? A gente vai trabalhar com cartas de baralho, na verdade, em vez de cartas de correio, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez eu esteja falando muito abstrato. Vamos dar um exemplo. Esse exemplo é o seguinte: ó, eu tenho 4 histórias para fazer, né? No meu projeto de limpar após o jantar, né? Então, eu faço lá um plano, tenho 4 histórias. A primeira é levar os pratos para a cozinha, a segunda é lavar os pratos, a terceira é secar os pratos e a quarta é guardar os pratos. Então, essas 4 histórias eu quero prever, né, quantos pontos de histórias eu tenho no total e para cada uma delas. Como eu começo? Eu começo escolhendo a mais simples. Né? Vamos dizer que na minha cozinha é fácil guardar os pratos, né? Se eles estão no secador, eu tenho que botar no armário que é logo em cima. Então, guardar os pratos é a história mais simples do meu projeto, de tudo que eu tenho que fazer. Veja que não quando a gente fala história, né, não necessariamente é uma história do usuário escrita naquele formatinho que a gente aprendeu, né? Porque apesar daquele formato ser o formato acadêmico, né, ele não é adotado por todo mundo. Né? Então, a primeira história, a equipe concorda, não. A mais simples é guardar os pratos. Pode ser que outra equipe fala, não, a mais simples é lavar os pratos, levar os pratos para a cozinha. Porque aqui no meu projeto, né, os pratos ficam longe do lugar de guardar os pratos. Eu guardo os pratos na sala, então eu tenho que trazer os pratos para a sala. Então, o mais simples é lavar, a tarefa mais simples é levar os pratos para a cozinha. Ok? Então, as outras tarefas, as outras histórias, a equipe vai estimar pelo Planning Poker. Né? E aí, eu vou falar um chute aqui que não tem relação com o Planning Poker, mas ela vai concluir, né? Que levar para a cozinha, já que é 2, guardar os pratos, levar para a cozinha é 3, ou é 5, ou é 2 também, talvez. Né? A lavar já é bem mais chato, né? Demora mais, é 5 ou 8. Né? E secar, não, secar é mais simples que lavar, mas não é tão simples quanto levar para a cozinha, então vai ser 3 ou 5, vai depender um pouco do levar para a cozinha, né? E como a gente vai receber isso? No processo do Planning Poker, né? Na discussão que se acontece nessa atividade, ainda, que vocês não sabem como é, alguns talvez já tenham usado, né? Que é o Planning Poker. Tá? Conceito adicional simples é a velocidade, né? Velocidade média, não é verdade? A velocidade é quantos pontos você faz em cada sprint. Né? Então, por exemplo, todo dia você vai fazer as suas tarefas de casa lá, né? Então você vai, por exemplo, lá, lavar a louça, né? Tem outra tarefa ali, tem outra história que é arrumar a sala, tem outra história que é arrumar o banheiro, outra história que é fazer a cama. Então você vai juntar essas histórias, né? E juntando essas histórias, você vai ter uma quantidade de trabalho que você faz, né, em algum momento. Né? E aí, a cada sprint, você faz uma quantidade de trabalho, né? E no final você calcular. Então, o que eu faço, em média, eu faço 42,7 pontos de história, em média, nas sprints. Não quer dizer que você fez, veja só que em nenhuma ela fez 42, a equipe nunca fez 42, mas em média ela faz 42, nem 43, né? E em média ela faz 42,7. Como a gente trabalha com várias histórias por sprint, né? E histórias de valor pequeno, essa média vai se acertando. Se você trabalhar com histórias de valor grande, provavelmente você pode ter erros grandes, variações grandes. Ok? Existem também histórias que têm complexidade ou tamanho desconhecido. Né? Então, a gente tem que pensar que, de certa maneira, está estimando esforço. Né? Esse esforço pode ser mais complexo do que parece. Né? Então, aí tem um exemplo ali, né, de usar sempre
a similaridade. E aí tem aquela defesas que a gente pode fazer. Olha, isso aqui é bem parecido com aquela outra história, mas é mais complexo. Né? Então a gente anda um nível para frente, tá? Anda de 5 para 8, por exemplo. Né? A história que eu fiz ali, aquele relatório sem gráfico, era 5. Um relatório com gráfico é um relatório sem gráfico, mais um gráfico. Vamos botar 8 aí. Ou vamos botar 13 aí. Não, essa é muito mais complicado. Alguém pode falar, não, é muito mais complicado porque a gente vai ter que estudar, vai ter que acertar o gráfico, então eu vou botar 13. Mas você sempre tem pelo menos um patamar mínimo ali de conversação da história mais simples, parecida que você tem com a complexidade, com complexidades intrínsecas é, mais menores. Ok. Então, a nosso ponto de história até agora, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que é uma medida totalmente relativa, né? A gente vai ver as coisas que tem que fazer, né? Então, esse aqui é o nosso exemplo principal até agora, né? A gente vai ver o que a gente tem que fazer para o nosso sprint. A nossa sprint aí é lavar a louça depois da refeição, né? Escolhe como ponto de referência a primeira, a história mais simples, né? E as outras se medem a ela. Né? Isso para o projeto, ok? Então, só no primeiro sprint do projeto, né, é que você vai fazer isso. Depois você sempre faz relativo com correções. Né? Nada impede que haja correção. Inclusive, essa é uma discussão típica de reunião de retrospectiva. Falar, olha só, a nossa maneira de fazer a previsão está perdendo sentido em relação à nossa produtividade. Porque o nosso projeto, né, geralmente no projeto, sua produtividade aumenta, né? E aí você, algumas vezes, sente a necessidade de mudar a maneira de medir as histórias, porque você faz histórias de maneira muito mais rápida. Né? Então, o seu ponto de referência, que era 2, passa a ser 1, né? E isso tem um impacto no projeto. Então, vamos falar agora do Planning Poker, que é a atividade mais interessante ligada ao ponto de história. Na verdade, basicamente, eu acho que só faz sentido fazer pontos de história se você faz o Planning Poker, e você pode fazer o Planning Poker com tamanhos de camisa em vez de números. Tá? Mas se você vai usar ou tamanhos de camisa ou pontos de história, isso é para poder viabilizar a dinâmica do Planning Poker e uma dinâmica de estimativa abstrata, né? Aceitando que é uma atividade com erro, para o seu sprint, né, para o seu projeto e para todas as suas sprints. Então, como é o Planning Poker? Né, o Planning Poker, então, como eu dizia, é uma variação do método de Delphi. Né, tem alguns passos onde você tem que escolher o valor mínimo, por exemplo. Né, trabalha com cartas de valores. Então, aqui a gente tem exemplos de cartas. Agora existem muitos aplicativos para celular, né? Tem aplicativo para web, eu acabei de, agora esperando vocês chegarem, pegar um. Né? E a prática é a seguinte, né? A cada rodada do Planning Poker, todo mundo analisa a história que está sendo, uma história que está sendo proposta, olha as suas cartas de valor, né? Que vão estar lá escrito 0, 1, 2, 3, 5, e pensa sozinho. Né? Eu acho, tendo em vista que eu sei que aquela história lá que a gente combinou tem peso 2, né? Ou isso no primeiro dia do projeto, ou ao longo do projeto, tendo em vista que eu sei todas as histórias que a gente fez e quantos pontos elas tiveram, eu vou planejar agora essa aqui. Então, isso aqui é um relatório de vendas por funcionário por loja. Né? Bom, eu já fiz outro relatório de vendas por funcionário por loja, nosso grupo já fez? Já fez. Ele fez um relatório de vendas por loja por funcionário. Então é a mesma coisa. Então a dificuldade é a mesma, e aquela lá era 3, eu vou dizer que essa aqui é 3 também. Não fiz. Eu fiz um relatório de venda por funcionário, mas não de funcionário por loja.
Ah, bom, mas então se eu tenho duas separações, eu vou ter que fazer mais uma consulta, eu vou ter que processar diferente, a pessoa pensando sozinha, né? Eu vou botar mais um ponto aqui, eu vou pegar de 3 e vou passar para 5. Na verdade, seria 4, então eu posso escolher, mas eu vou comer, é mais dificilzinho, eu vou escolher 5. Né? Olha, pode até falar, como eu já, pode pensar, né? Ah, como eu já sei fazer e aquela foi 3, essa aqui eu vou fazer mais rápido uma pasta, eu vou botar 3 também. A pessoa raciocina, né, pela experiência que ela tem no projeto, isso é mais difícil no início do projeto, mais fácil quando o projeto vai acontecendo, escolhe um número. Tá? Depois que ela escolhe o número, todo mundo mostra a sua carta, né? E vai, se todo mundo concordar, acabou, muito bom. Né? Se não, vai ter que ter um debate entre alguém que botou o número mais alto e alguém que botou o número mais simples. Vão ter que dar os seus argumentos. Tá? Isso pode ser utilizado para ver qualquer coisa. Né? Então, uma sessão geralmente tem essa cara aqui, ó, vocês podem ver as pessoas mostrando as suas cartas, né? Aqui as pessoas conversando, as cartas foram colocadas na mesa, a mulher aqui está dando a opinião dela, os outros estão escutando, né? E a gente vai ver aqui o nosso passo a passo. Né? Então tudo começa como? Começa com alguém, geralmente é o Product Owner, né? Mas em algum caso pode ser um, uma outra pessoa, explicando a história para a equipe. Né? Por que explicando a história? Porque lembrar que a história ela é só um teaser do que a gente vai fazer, né? Um trailer do que a gente vai fazer. Então, alguém explica a história para a equipe. Né? A equipe, então, o que ela faz? Ela pensa na história e escolhe seus números, certo? Todo mundo separado. E aí ela vai mostrar. Quando ela mostra os números, ou todos mostram o mesmo número, e aí acabou, resolveu essa história aí no caso, né, todos mostraram 2, a história vale 2 pontos. Ou então cada um mostra um número. Aqui no nosso caso a gente tem 2, 3, 3 e 5. Né? Nesse caso não decidiu ainda, ok? Então a gente vai fazer novamente. Né? A pessoa lá que falou o menor número vai dar o seu argumento, né? Vai dizer coisas do tipo, a gente já fez uma parecida, essa aí é mais simples que aquela lá que a gente deu 3, essa aí é mais complicada que aquela lá que a gente deu 3, né? Se for o 5 falando. Né? Podem fazer perguntas para o PO, né? O PO pode responder perguntas para a equipe do tipo, você quer em PDF ou em HTML? Né? Você quer que esse relatório saia em quanto tempo? Né? Coisas desse tipo. Quantos campos vão ter, vai ser os campos, as colunas são ordenáveis ou não são, né? Para entender melhor o que tem que fazer. Né? E aí eles vão fazer outro ciclo de escolher o seu número, né? E vão mostrar de novo. Se todo mundo concordar, novamente acabou. Se discordar, repete a discussão, repete as perguntas. Geralmente são outras perguntas, né? Porque já se evoluiu um pouco. Né? E aí se faz novamente o ciclo. Né? A questão aí é que depois que você já fez 3 vezes isso, né, é esperado que a equipe tenha chegado a uma conclusão. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem várias opções. Né? Várias equipes diferentes usam práticas diferentes. Tá? Então, se convergiu em 3 vezes, ótimo. Né? Se não, né? Já vi equipes jogarem até convergir. Eu não gosto disso. Né? A não ser que a história seja muito importante para aquela sprints, né? É ruim jogar até convergir, porque pode demorar muito tempo da reunião. Né? Outras equipes contam os votos. Contar os votos não é uma decisão de consenso, certo? Então, o votar é uma maneira de atingir uma decisão sem consenso. Né? E isso afeta o quê? Afeta a questão do compromisso, né, da equipe, dos votos vencidos, em fazer naquele prazo. Aqui uma coisa importante do consenso é todo mundo sabe
todo mundo combinou que aquela história vale 3. Então elas vão se esforçar para realizar aquela história em um prazo, uma quantidade de horas equivalente a 3. Se algumas pessoas falaram, isso aí não é 3, isso é 8, e outras falaram, não, é 3 de qualquer maneira. Aí, sabe, aquela pessoa que falou que era 8, que teve talvez o insight correto, né, e não conseguiu convencer os outros, né, ela é voto vencido e ela tem uma tendência a não assumir esse compromisso. Não, eu avisei, é o famoso eu avisei, né? Avisei que vai dar errado, vocês querem fazer desse jeito. Então aí, faz aí, dá com os burros na água. É uma tendência humana natural. Né? Outra maneira é colocar opções para o PO, né? É falar, olha só, a gente não está conseguindo fechar essa história, então vamos quebrar. Quebrar é muito bom, né? Quebrar em outras histórias, porque são mais fáceis de avaliar, né? E descobrir onde está a dificuldade. Né? Pedir mais explicações, né? Algumas vezes deixar para outra sessão, deixar para outro sprint, ó, essa história então a gente não entendeu ainda, e ela pode ser deixada para outro sprint, né? E quebrar a história aqui, que eu já falei aqui como uma das opções para o PO. Ok? Então, a verdade é que isso tudo é muito abstrato, isso não funciona sem a gente fazer um exercício. Então, esse exercício é muito importante hoje. E a gente vai fazer esse exercício em um site. Tá? Eu vou acabar a gravação aqui, tá? Não vou gravar o exercício, vocês vão interagir para fazer o exercício e eu também vou interagir com vocês. Então, eu vou acabar a gravação aqui.